Olá pessoal, tudo bem? Então sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal e hoje vamos falar do ascendente Gêmeos com o descendente Sagitário. Então imaginem que a Terra, que está sempre metade dela iluminada pelo Sol e metade dela na escuridão, está sempre girando. Imaginem que tem os 12 signos dispostos na Terra como 12 gomos de uma mexerica. Então tem sempre um signo, um gomo, um signo saindo da metade clara, da metade escura e indo para a metade clara. E o gomo oposto, o signo oposto, estava saindo da metade clara da Terra e indo para a metade escura. Então, quando você nasceu, quando você saiu da barriga da sua mãe, quando você saiu da escuridão e foi para a luz, o signo que estava saindo da escuridão e indo para a luz é o seu ascendente. É através desse signo que você liga na tomada, age e interage com o mundo. Então, você absorve as características desse signo para poder se impor. Agora, as características opostas, neste momento que esse signo estava nascendo, estavam se escondendo. Então, o signo ascendente é o signo que estava nascendo quando a gente nasceu, e o signo descendente é o signo que estava se escondendo no momento em que a gente nasceu. Então, as características do signo descendente são difíceis de a gente acessar elas diretamente, porque esse signo estava indo para a metade escura da Terra, para a metade escura do nosso ser. Eles ficam inconscientes. Então a gente precisa projetar essas características no outro, nas relações, para poder acessar essas características e integrar na nossa personalidade, certo? Mas vamos lá agora falar dos Gêmeos, do ascendente Gêmeos. O ascendente Gêmeos é considerado o mais curioso e comunicativo ascendente do zodíaco. Gêmeos é um signo que acha fácil os pontos em comum e se comunica. Por isso ele desenvolve um ar assim amigável, empático e simpático. O regente de Gêmeos é Mercúrio, e na mitologia grega o nome dele é Hermes, o mensageiro dos deuses. Hermes tem livre acesso a todos os mundos, ao mundo dos deuses, ao mundo dos homens, ao inframundo de Plutão. E assim como Hermes, as pessoas de ascendente Gêmeos são pessoas que conversam com todo mundo, conversam com a classe rica, a classe média, a classe pobre, conversa com essa tribo, com aquela tribo, com pessoas de direita, com pessoas de esquerda, com pessoas religiosas, com pessoas agnósticas, conversa com os grunges, com os funkeiros, com os pagodeiros, e ele é o mais adaptável, é o maior camaleão do zodíaco, se camuflando nos ambientes. Se diz que Gêmeos pega o sotaque do lugar que eles vão, né? O ascendente Gêmeos, ele sente necessidade de verbalizar o que ele estiver vivendo, né? Então parece assim um legendador de existência. Ele vai existindo e vai legendando o que ele estiver vivendo. Consegue nomear o sensível, pôr em palavras tudo que ele fizer. O Gêmeos no ascendente quer entender o funcionamento das coisas, o funcionamento das pessoas, como as pessoas se tornam quem elas se tornam. E dizem que Gêmeos é um signo duas caras, né? Eu não vejo assim. Eu acho que Gêmeos, assim, ele faz parte dos 4 primeiros signos, que são signos mais egoístas, só que ele é do elemento ar, que é um elemento que sabe se pôr no lugar do outro. Então ele tem essa questão, ele se põe no lugar do outro, mas puxa as coisas para si mesmo. Dizem que é o melhor comerciante também do zodíaco, porque ele sabe tirar proveito das trocas. Mas não é só que ele é volúvel, ele fala uma coisa e depois não segue o que fala. Ele tem um pouco isso, mas é que ele gosta de se relacionar com uma pessoa, ensinar o que tiver para ensinar, aprender o que ele tiver para aprender, e depois ele vai se relacionar com outra pessoa. Como um colecionador de figurinhas que precisa completar o álbum. Então ele encontra uma pessoa, vai ver as figurinhas que ele precisa para completar o álbum, as figurinhas que o outro precisa para completar o álbum do outro, ele troca. E se ele ficar só se relacionando com essa pessoa, ele não completa o álbum. Então ele troca o que ele tiver para trocar com essa pessoa, depois ele vai trocar com outras pessoas, né? E tem também a questão que o Gêmeos, às vezes, ele é muito mental, muito cerebral, e ele separa, vamos dizer, a mente, os pensamentos das emoções. Então muitas vezes acontece que ele fala uma coisa,
mas isso que ele fala está meio desintegrado do resto do ser dele, e aí ele acaba não cumprindo, e aí ele passa por duas caras, mas é mais por essa questão de desintegração da mente com as emoções. A questão também do ascendente Gêmeos é que ele pode ter uma dispersão, né? Então ele pode saber fazer um monte de coisas, mas não ser mestre em nenhuma delas. Mas a engenhosidade mental do ascendente Gêmeos às vezes faz dele um bom resolvedor de problemas. Gêmeos regem os pulmões, braços e mãos e tem uma capacidade de manipular as situações. Inclusive já namorei uma garota de ascendente Gêmeos quando fui manipulado. Dizem que Gêmeos não sabe fazer nada, mas sem ele nada é feito, porque ele conhece as pessoas, às vezes os especialistas que ele não é, articula essas pessoas e faz acontecer. É um bom formador de grupos, porque às vezes ele percebe os pontos em comum, os pontos que um precisa do outro e articula os grupos. Então, mas é isso, né? Para o ascendente Gêmeos não ficar falando sem parar, sem saber o que está falando por falar, um discurso raso e superficial, para que ele não faça articulações por fazer, ele precisa então ir aos poucos acessando o seu signo descendente, né? Que é Sagitário. Sagitário é um signo que busca valores elevados, uma ética na vida, uma filosofia alta de existência, uma generosidade, né, para com os outros e para com a vida. Então, como Hermes, né, o mensageiro dos deuses, ele precisa ir lá conversar com os deuses para saber que mensagem transmitir. Senão ele vai ficar falando abobrinha, né? Então é isso, o ascendente Gêmeos aos poucos vai pegando as mensagens divinas de Sagitário. Por que mensagens divinas? Né? Sagitário é regido por Júpiter, outro nome de Júpiter é Zeus. Zeus é o senhor do Olimpo, né? Então ele tem essa questão da mentalidade divina. Então o ascendente Gêmeos aos poucos vai absorvendo isso, para ter um foco mais elevado em busca de coisas legais como ética. Aos poucos o ascendente Gêmeos vai absorvendo as características de Sagitário, né, uma consciência mais elevada da vida, uma busca por sentido na vida, e aí a sua inteligência, a sua capacidade de articulação de Gêmeos tem um sentido, e aí ele perde aquela dispersão, aquela mentalidade rasa que ele tem e age em função de algo que vale a pena agir, né? E articula muitas coisas legais e interessantes na vida. E Gêmeos às vezes quer fazer tudo, né, ao mesmo tempo e não quer perder nada. O Sagitário vai ensinar para os Gêmeos que algumas possibilidades têm que morrer, te tem que deixar umas possibilidades para trás para poder estar inteiro em outras possibilidades. E aí, se o ascendente Gêmeos conseguir fazer isso, ele ganha em coerência e foco na vida. Fisicamente, né, geralmente os ascendentes Gêmeos são magros e ágeis, né? Agora eu vou comentar aqui algumas pessoas famosas de ascendente Gêmeos para ilustrar a questão. Agora, sabe que o ascendente Gêmeos é um ascendente adaptável, flexível aos ambientes. Então, tem muitas pessoas muito diferentes com o mesmo ascendente. Como uma das regências de Hermes são os caminhos e vias, existem alguns pilotos, né, de ascendente Gêmeos, como Nick Lauda, Alan Prost, Ingo Hoffman. Temos o Jack Chan, né? Pensando em habilidades manuais, ele tem bastante. Como eu falei, né, que o ascendente Gêmeos dá essa simpatia e tal, então a gente tem aquela atriz que fez o filme Miss Simpatia, né, Sandra Bullock, né, que tem vários planetas em Libra, que é super simpático, ainda ascendente Gêmeos, né. Temos aquele ator Matthew McConaughey, né, e ele fez aquele filme Clube de Compras Dallas. A gente fala que o ascendente Gêmeos ele se adapta, né, às situações. E ele perdeu uns 20 quilos, virou outra pessoa completamente diferente, né. Aquele ator Bryan Cranston, né, que fez Breaking Bad. É claro que ali é o personagem, mas é interessante ver como na série Breaking Bad ele foi sendo levado, né, pelas circunstâncias, como o ascendente Gêmeos às vezes é meio volúvel e é levado pelas circunstâncias sem conseguir ter controle. Principalmente, se ele não acessar o seu descendente Sagitário, isso acontece. Porque o ascendente Gêmeos ele pode transmitir algo muito profundo e elevado, ou ele pode ficar na superficialidade dos Gêmeos, se ele não se conectar ao seu descendente Sagitário. Um exemplo disso é que temos, por exemplo, o João Bosco, que eu acho um grande músico, né?
Então ele é ascendente Gêmeos e a habilidade manual dele consegue transmitir coisas mais elevadas e profundas. E a gente tem o Lulu Santos também, que acho que assim acaba ficando na superficialidade geminiana. Temos aquele grande artista Antônio Nóbrega, ele é de Touro, então ele é mais ligado às coisas da terra, cultura da terra. Mas com o ascendente Gêmeos dele consegue pôr tudo em palavras e comunicar ao público, né? Pensar aqui 3 ascendentes Gêmeos que tem a ver com dança, né, com movimento. Cláudia Raia, a Amy Winehouse e o Rick Martin. Um cara interessante de ascendente Gêmeos é o Edward Snowden, né? O cara que trabalhava na agência, na CIA, né, e na NSA, as agências de inteligência norte-americanas, um cara super inteligente, porque ele é ascendente Gêmeos com Mercúrio em Gêmeos no ascendente, além de ele ser de Gêmeos. E ele via coisas ali, né, assim, a espionagem americana em vários governos do mundo, inclusive no governo brasileiro, e o ascendente Gêmeos dele resolveu pôr a boca no trombone, né, e comunicar o que ele vive, né, o que ele vivia. E aí ele avisou o mundo inteiro sobre essa espionagem que os Estados Unidos faziam com o resto do mundo, e hoje ele vive ali isolado com medo de ser preso, né? Edward Snowden. Os comunicadores, eles acham fácil os pontos em comum, por isso se comunicam facilmente. E é o caso do Silvio Santos, ascendente Gêmeos também. E aí você vai ter políticos, né, de ascendente Gêmeos. Por essa característica de achar os pontos em comum fácil, você vai ter muito político. Temos o Lula, Pepe Mujica, Itamar Franco, Fidel Castro, e temos também o construtivista, né, filósofo construtivista Jean Piaget, né, que nas minhas aulas de psicologia eu não gostava, mas é interessante. Ele tenta entender o desenvolvimento das crianças, dos seres humanos, né? Quais são as fases do desenvolvimento? Lembra que a gente tinha comentado que o ascendente Gêmeos gosta de entender o funcionamento das coisas, o desenvolvimento das coisas? Então, Jean Piaget, ascendente Gêmeos. Tá bom? Então, hoje era isso que eu tinha para dizer. Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostarem, dê um like lá, se inscrevam no canal, avisem para quem gosta de astrologia sobre os vídeos, tá legal? Então, hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço. Até mais.